Boa noite, quadrangular. Paz seja com todos. Olha para a pessoa do seu lado, fala assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, ouvindo a mensagem certa. E fala assim, olhando nos olhos desta pessoa: se não fosse você, eu seria a pessoa mais bonita hoje aqui. Glória a Deus. Paz seja com todos. Quero agradecer pastor Mário de Oliveira pela oportunidade maravilhosa de estar aqui nesta noite, podendo ministrar a palavra de Deus. É algo muito glorioso, muito maravilhoso poder compartilhar o que Deus tem para as nossas vidas, uma grande responsabilidade. Obrigado, pastor Mário, pastora Bianca. Cumprimentar também todos os membros do conselho, agradecer meu pastor Narciso Parisotto, missionária Noeli, minha mãezinha, que Deus abençoe, minha esposa que também está aqui. Meus amados, eu quero falar com vocês nessa noite sobre algo muito importante para os dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos num tempo peculiar, numa geração muito diferenciada de tudo que já aconteceu na história da humanidade. Nós vivemos algo que a palavra de Deus nos recomenda. O próprio Senhor Jesus nos diz que nós devemos entender, discernir os tempos, os modos, discernir o ambiente, porque o mundo mudou, as coisas estão mudando. Eu digo a vocês, é bem possível, eu não estou afirmando porque a Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, mas é bem possível que nós possamos ser essa geração que prepara a volta do Senhor Jesus. Tem tanta coisa acontecendo, e eu quero falar com você um pouco sobre estes sinais dos tempos. E eu, para isso, vou usar única e tão somente a palavra de Deus. À medida que eu vou falando, vai estar passando aqui os versículos da palavra de Deus, porque há dois que trazem avivamento: é a palavra e o Espírito Santo. Quem ama a palavra do Senhor? Quem ama o Espírito Santo? É a palavra e é o Espírito Santo. Então que o Espírito Santo possa fluir através das nossas vidas. Nós estamos hoje aqui neste lugar, é um ambiente profético, é uma atmosfera profética, e num ambiente profético, palavras se transformam em decretos. Então você pode profetizar nesta noite que Deus tem grandes coisas para você, Deus tem grandes coisas para o teu ministério. O Espírito Santo de Deus está aqui para te renovar, para te fortalecer. Esta não é só mais uma convenção, esta é a convenção para marcar a tua vida, o teu ministério, para marcar tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Mas veja, meus amados, quais são os sinais desse tempo que nós estamos vivendo? Nós vivemos hoje um tempo de ciência e tecnologia, sim ou não? E ciência e tecnologia, diz a palavra de Deus, Daniel capítulo 12, verso 4, que se multiplicaria. Nunca houve uma época como essa, e eu cito alguns exemplos. Olha, nós hoje estamos vivendo aí OpenAI, a inteligência artificial, o que Elon Musk e alguns criaram, e é algo que ninguém sabe onde vai dar isso. Por isso eu digo a você, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Olha o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, a internet, o 5G, ChatGPT, 6G, robôs, hoje pessoas, os robôs imitando as pessoas. Nós estamos vendo hoje carros voadores que logo logo teremos no mercado, celular, satélite, nanotecnologia, o projeto Genoma que decodificou o DNA do ser humano. Nós vivemos num mundo diferente, o mundo mudou. Olha o que nós vivemos hoje, a multiplicação da iniquidade. Meus irmãos, eu lembro há alguns anos, e eu cito só um exemplo aqui, quando na televisão se falava que ia ter beijo na boca, já era algo assim que assustava. E hoje olha o que nós vemos no cinema, na televisão, a inversão de valores que nós vivemos hoje. Parece que o errado é certo, o certo é errado. Olha quantas coisas que são sinais da escatologia, da volta do Senhor Jesus. Olha outro sinal da nossa geração: nunca houve
como está acontecendo na nossa geração, o Estado de Israel. Israel, depois da diáspora, depois do ano 70, quando Tito destruiu Jerusalém, eles se dispersaram pelo mundo, mas Israel voltou a ser uma nação quando? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, foi constituída a Organização das Nações, a Organização das Nações Unidas, e quem teve um papel fundamental no início da ONU? Qual era a pauta? Criar um espaço para aqueles que tiveram mais de 6 milhões de mortos na Segunda Guerra. Quem? Os judeus, Israel. E quem é que presidiu, que organizou tudo isso, que articulou tudo isso? Um brasileiro, Oswaldo Aranha, um diplomata aqui do Rio Grande do Sul. Meus amados, Deus usou um brasileiro para novamente voltar a existir o Estado de Israel, a nação de Israel. Esse é um dos maiores sinais da nossa geração. E a partir daí, olha o que aconteceu no próprio Brasil, na década de 50, a criação da Petrobras. O Brasil, campeão em perfuração de petróleo em águas profundas. Por isso eu digo para você, há uma liberação sobre o nosso país. Deus usou um brasileiro, meus irmãos. Olha o impacto disso no mundo espiritual. O Brasil é o segundo, terceiro país que mais envia missionários para todo mundo. O Brasil tem um papel fundamental no evangelismo nestes dias, e a igreja do Evangelho Quadrangular faz parte deste avivamento, deste movimento, a partir de James Semple McPherson. Mas entenda, na Bíblia Sagrada, Deus sempre fala para 3 povos. Deus fala para Israel, os judeus, Deus fala para a igreja e Deus fala para os gentios. E é importante sabermos a nossa identidade. Quem somos nós? Somos os gentios? Somos de Israel, os judeus? Não, nós somos a igreja. Fala para a pessoa do seu lado, nós somos a igreja. Nós vivemos a dispensação da graça, nós somos a igreja. Por isso eu tenho que ter muito discernimento para poder interpretar a escatologia, e em que pese as várias interpretações, mas nós fazemos de acordo com o que aprendemos no Instituto Teológico Quadrangular, com o que aprendemos nos fundamentos da teologia pentecostal. Então olha só o que está acontecendo: guerras, fomes, pestes, terremotos. Olha o texto da palavra de Deus, Mateus 24, 6, olha o que está acontecendo. E hoje os eventos, eles têm proporções globais, eles têm magnitudes e impacto global. Olha o que está acontecendo, passamos uma pandemia e sobrevivemos. Olha o que está acontecendo no nosso mundo. E Jesus diz, Mateus 24, 8, todas essas coisas são o princípio das dores. Uma mulher, quando vai ter um filho, ela tem pode ter de 60 a 100 contrações. Nós estamos neste período, cenário que antecede a volta do Senhor Jesus. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas o cenário vai se montando. Olha as nações, Deus comanda as nações. Lá em Daniel capítulo 2, fala sobre o sonho de Nabucodonosor. E ele viu uma estátua que tinha a sua cabeça de ouro, tinha o ventre e coxas de cobre, tinha pernas de ferro, tinha peito e braços de prata, e os seus pés e dedos de ferro e barro. Isso seriam reinos que viriam depois dele, mas isso tudo relacionado a Israel. E hoje nós sabemos que foi a Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia, depois Roma, mas depois disso viriam reinos misturados, ferro e barro. É o tempo que nós estamos vivendo. A visão de Daniel, capítulo 7, dos 4 animais, representando estes reinos, mas fala algo aqui que já remete ao que vai acontecer no futuro, na tribulação, de um reino que se levantará contra a igreja, contra o povo de Deus. Olha o império da iniquidade que muitas vezes se desenha, que é contra tudo aquilo que diz respeito à Bíblia Sagrada, contra os princípios, contra a palavra de Deus. Olha o mundo em que nós estamos vivendo. A nossa perseguição hoje muitas vezes é ideológica, é contra os fundamentos da palavra de Deus. E tem outro fator, o fator anticristo, que é aquilo que é contrário a Deus, cujo espírito vai sempre se ensaiando para aparecer. Mas há algo que retém aqui a operação do anticristo, que é a igreja.
a igreja que se opõe, a igreja que é a resistência e que se posiciona defendendo a palavra, defendendo o cristianismo, não tendo vergonha de falar do Senhor Jesus. Então olha o tempo em que nós estamos vivendo, e meus irmãos, mais cedo ou mais tarde vai acontecer o arrebatamento da igreja. Nós cantamos, mas a igreja será arrebatada. Você quer ver outro aspecto? Esta igreja, esta geração, pastor Mário, é uma igreja que louva orando e ora louvando. Não, vou falar de novo para você entender. Lá no céu vai ter pregação, mas vai ter? Por que essa geração ama tanto o louvor? Será que não é porque lá no céu, lá na glória, quando nós estivermos com Cristo, o louvor vai continuar e nós já estamos ensaiando aqui? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Jesus está voltando, queridos. Diz a palavra, Coríntios 15:52, num momento, num abrir e fechar de olhos, nós vamos ser arrebatados. Olha as nações, ano passado, talvez passou desapercebido por muitos, mas houve tantas tratativas e acordos, Rússia, União Soviética, Coreia do Norte, países totalitários, fazendo alianças. Olha o cenário que vai se ensaiando. Eu não estou dizendo para você que é hoje, que é amanhã, que é daqui 1 ano, daqui 10 anos. Eu só estou dizendo que a nossa igreja, a igreja do Evangelho quadrangular, ela crê na salvação, ela crê no batismo no Espírito Santo, ela crê na cura divina, mas ela crê em Jesus Cristo, o Rei, que em breve voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. Diz a palavra, Tessalonicenses, quando acontecer, o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens. Meus amados, você já pensou, se for na nossa geração, a gente não vai descer a tumba? Se for na nossa geração, a gente não vai conhecer a morte, a gente vai ser arrebatado com Cristo Jesus. Isso não é uma bendita esperança no nosso coração? O Senhor Jesus está voltando. Eu ainda sou daqueles que vivo hoje como se Cristo voltasse amanhã. Queridos, olha os sinais, olha a palavra. Quanto mais se aproxima aquele dia, diz Hebreus 10, não deixando de congregar. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais a igreja, mais congregar. Quantas pessoas por aí desigrejadas? Não é tempo de desigrejar, não, é tempo de congregar, é tempo de estar na igreja, é tempo de, quanto mais aproxima, mais sermos igreja. E diz a palavra, Mateus 24, vai passar os céus, a terra, mas as palavras do Senhor não vai passar. Mas também diz que como foi nos dias de Noé, que casavam-se, davam-se em casamentos até o dia que Noé entrou na arca. E então aconteceu o dilúvio, e diz versículo 40, quando Jesus voltar, estarão 2 no campo, um será tomado e outro deixado, 2 trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Então vigiai, porque não sabeis o dia que vem o Senhor. Mas Jesus está às portas para voltar. Lucas 21, vigiai. Mateus 13, diz a palavra que Ele voltará. E o que virá então depois disso? A grande tribulação, ou a tribulação, depois a grande tribulação, a partir da metade dos 7 anos. Meus amados, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, não esqueça disso. Nós pregamos salvação, batismo, cura, mas nós também pregamos a volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar a buscar a sua igreja. E quando nós falamos de catástrofes, há anos atrás, parecia algo inconcebível, pestes, pandemias. Quando nós falamos de eventos de magnitude catastrófica, parecia algo inconcebível. Olha o que está acontecendo hoje, aqui em Santa Catarina, no sul, o que aconteceu no Rio Grande do Sul desde 1941, e Jesus disse, prestem atenção, os sinais. Se falássemos há anos atrás
que na tribulação uma das trombetas vai ser devastado 1/3 da vegetação, outra delas vai ser devastado, não vai mais ter utilidade 1/3 das águas dos rios. Olha o que está acontecendo hoje no mundo, meus irmãos. O cenário vai se armando, preparando para a volta de Jesus. Por quê? Porque o próprio ser humano não cuida da natureza que Deus deu, de tudo aquilo que Deus trouxe. E na tribulação, a referência de Daniel, capítulo 9, que fala das 70 semanas, é a primeira referência do Antigo Testamento, que vai ficar ali 7 anos, que serão 3 anos e meio, que são 42 meses, que são 1260 dias, com algo de um acordo com Israel, algo de uma situação de falsa paz, e depois a grande tribulação, a marca da besta. Se nós falássemos há 20, 30 anos atrás, que vai ter uma marca na mão direita e na testa da pessoa, todos nós dizíamos: como? De que jeito? Hoje, com a tecnologia, irmãos, é um estalar de dedos, todo o cenário se armando. E como nós devemos estar esperando a volta dele, amando a volta do Senhor. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer aqui? Algo que talvez a gente não preste atenção. Quando Jesus voltar, mesmo os que ficarem, diz a Bíblia, que haverá uma grande colheita de almas para Jesus. Mesmo os que aqui ficarem, Apocalipse capítulo 7, fala que muitos, Apocalipse 7, 9, 13, 14, fala que muitos vão ser salvos na tribulação. Sabe por quê? Eu lembro quando eu vim para a igreja, eu estou na igreja há 44 anos, e quando eu vim para a igreja, o pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, lá em São Lourenço do Oeste, pregava que Jesus salva, batiza, cura e um dia voltará. E eu sabia que a minha mãe, se Jesus voltasse, ela ia com Jesus. E o que eu fazia? Eu ia para a igreja, mas eu não estava muito afim de ser cristão, de ser crente. E toda vez que eu via um silêncio na minha casa, eu não encontrava a minha mãe, eu saía correndo para procurar minha mãe, porque eu pensava assim na minha infância: Jesus voltou e eu fiquei. E eu procurava a minha mãe: meu Deus do céu, cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? Jesus voltou, o pastor está pregando, cadê? E quando eu encontrava ela, eu tinha um alívio no coração. E às vezes quando eu não encontrava o pastor Jefferson, sabe o que eu dizia? Minha mãe pode ter ido, mas eu não vou ser levado para o inferno. Venha o que vier, eu não vou negar Jesus. Pode matar, pode fazer o que quiser. Por isso que eu digo para você, na grande tribulação, está no texto da palavra, vai ter uma grande colheita de almas. Por isso nós não podemos parar de pregar, porque mesmo que aconteça, e o Senhor nos leve, e nossos queridos, alguns fiquem aqui, eles na tribulação vão lembrar, e não vão negar Jesus, e vão ser salvos, vão estar com Ele. Meus amados, olha o cenário que nós vivemos. Mas o que vai acontecer com a igreja? Enquanto isso, o que acontece com a igreja na tribulação? A igreja, meus amados, na tribulação, ela vai estar nas bodas do Cordeiro. E nós muitas vezes participamos da ceia e não entendemos o grande significado da ceia do Senhor. O que é as bodas do Cordeiro? Olha o que o Senhor Jesus disse na última ceia. Ele disse assim, ele falou: e digo-vos que não participarei mais do fruto da vide, até o dia em que o beba de novo no reino do meu Pai. Meus irmãos, um dia nós vamos estar na mesa do Cordeiro. Se Jesus não voltar logo na nossa geração, e nós tombarmos aqui fazendo a vontade dEle, nós vamos ressuscitar e estar com Ele. Mas se Ele voltar, nós vamos ser arrebatados. E olha o que diz na ceia, 1 Coríntios 11, 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Sabe o que eu entendo aqui? Nós somos os anunciadores das boas novas, até que Ele venha. O que eu tenho que fazer até Jesus voltar? Anunciar que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que tem salvação, que você não precisa, as pessoas não precisam ir para o inferno, as pessoas podem receber salvação, ter vida abundante aqui e vida eterna na glória. Cadê os anunciadores das boas novas aí? Não pare, igreja, é o tempo da igreja de anunciar, de ganhar almas. Mas veja, Apocalipse 19, fala bem-aventurados os convidados para as bodas do Cordeiro. Só que nas bodas, teremos também o tribunal de Cristo.
Às vezes a gente acha que o julgamento vai ser só para os outros. Não, vai ter o tribunal de Cristo também. E o que vai ser o tribunal de Cristo? Olha o que diz a palavra, Coríntios 5:10. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, bem ou mal. Romanos 14, todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 1 Coríntios 3, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará no dia do Senhor. A pergunta é: como temos feito a obra do Senhor? Não podemos fazer a obra do Senhor com madeira, feno, palha, algo que não permanece. Temos que fazer com amor, com dedicação, algo que vai permanecer para a glória. Pastor, pastora, o que você faz é a função mais nobre que existe neste mundo, na face da terra, é anunciar o Senhor Jesus. O que você faz ecoa para a eternidade, no tribunal de Cristo. Veja, Jesus amou a sua igreja, nós somos a noiva. Fala para pessoas do seu lado assim: nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. É por isso, meus irmãos, que eu concordo muito com o pastor Mário, quando ele fala do amor à igreja. Já pensou, alguém fala mal da sua noiva? Alguém fala mal da sua esposa, você ia gostar? E quantas pessoas que falam mal da igreja? Meus irmãos, todos nós somos falhos, somos imperfeitos, mas a igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é a noiva do Senhor Jesus. Quem criou a igreja? O próprio Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a igreja, a noiva de Cristo, e Ele vai apresentar a ela santa, imaculada. E o que é santidade? Seminário Santidade e Prosperidade. Santidade é comportamento, santidade é postura, é não ser mau caráter, santidade é não ser desonesto, é ser fiel até a morte. Essa é a noiva que o Senhor Jesus está preparando. Ele está te preparando para se encontrar com Ele. Ele está preparando a sua vida. E lá na glória, nas bodas, será a entrega dos galardões. Há um galardão para o teu trabalho, querido. Pastor, pastora que está aqui, há um galardão. Mas entenda, na parábola dos talentos, Jesus fala que foi dado a um talento, ao outro 2, ao outro 5, cada um conforme a sua capacidade. Por isso que todos somos iguais diante de Deus. Não pensa assim, pastor: mas eu estou lá cuidando de 50 ovelhas, de 50 pessoas da igreja. O teu trabalho é precioso, porque Ele dá conforme a capacidade. Mas há uma medida aqui. Diz o texto que aquele que teve 2 talentos, ele dobrou para 4. Aquele que teve 5, ele fez mais 5. Então aquilo que Deus confiou nas suas mãos, faça de tudo para dobrar. Não, só para quem entendeu, faça de tudo para dobrar. Não vá para a zona de conforto, para comodismo, não. Faça de tudo. No mínimo eu tenho que fazer o quê? Dobrar. Porque há uma disponibilidade de unção nessa palavra. Na parábola das minas, Ele já deu uma mina para cada um. E aquele que recebeu uma mina, produziu 5. Aquele que recebeu uma mina, produziu 10. Então quero dizer para você, há uma unção liberada aqui sobre as nossas vidas, sobre esse ministério. Tudo aquilo que Deus conferiu nas suas mãos para fazer, o ministério que Deus te deu, o Espírito Santo pode vir sobre a tua vida nesta convenção e te capacitar com porção dobrada. Mas também Ele pode trazer sobre você uma unção para produzir 5 vezes mais, uma unção para produzir 10 vezes mais. Não limite o agir de Deus, não é conforme a nossa pequenez, é conforme a grandeza dEle. Ele pode te usar, pastor, pastora, e começar um novo ciclo da tua história, do teu ministério. E lá na glória, a Bíblia fala de 5 coroas. É um mistério, nós não podemos conjecturar como vai ser, mas a Bíblia faz referência de 5 coroas lá na glória. Veja só, diz a palavra, Tiago 1,12, fala sobre a coroa da vida eterna.
Pastor, pastora, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, amados, o nosso trabalho diário do ministério tem desertos, tem lutas, tem provações, tem privações. Às vezes vem dificuldades. É como diz aquela canção: ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz o mundo pode até, mas Deus te quer sorrindo. Oh, querido, tem luta, tem dificuldade, mas o Senhor é que nos levanta, o Senhor é que nos fortalece. Naquele dia que você está desanimado, pensando em desistir, você vai para a igreja, põe a mão sobre a vida de alguém e alguém é curado. Você vai para a igreja, um casamento é restaurado, um jovem sai das drogas, ele vai dando sinais de que ele está contigo. Não desista, não desanime. Vem lutas, vem batalhas, mas a nossa caminhada não é uma corrida de 100 metros, pastor Guaraci, é uma maratona. É a curto, médio e longo prazo. Melhor do que começar bem e o apóstolo Paulo fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. As lutas, as batalhas da vida não podem amargar o teu coração e nem roubar a fé, e nunca esquecer do chamado. Foi Ele que te chamou, te escolheu, Ele te capacita. A coroa da vida eterna a todos aqueles que suportam as batalhas, as dificuldades. A Bíblia fala da coroa incorruptível, os vencedores, aquele que no seu cotidiano testemunho falam de Jesus. A Bíblia fala também da coroa de justiça, aquele que combate o bom combate aqui, a coroa da justiça, sobre o juízo, a justiça de Deus. E ele fala, a Bíblia fala também da coroa de júbilo. Olha isso, pastor, pastora, o que é que provoca festa no céu? Quando alguém é curado é algo maravilhoso, sim ou não? Alguém é liberto é algo maravilhoso, mas só tem uma coisa que provoca festa no céu, o que é? Quando um pecador se arrepende, quando tem alguém descendo as águas do batismo. Essa coroa é coroa de júbilo. Por quê? Porque a mesma alegria que se reflete nos céus, ela se reflete na terra. Essa é a coroa do ganhador de almas. Cadê você, ganhador de almas, evangelista, pregador do evangelho? Diz a Bíblia, olha o texto. Vale a pena, queridos, nós servirmos a Deus, nós renunciarmos. Pastor Mário, pastor Parisotto, meu pastor, tem tantas pessoas aqui que poderiam ser excelentes médicos, excelentes dentistas, advogados, engenheiros, mas eles abriram mão de tudo para ser ceifeiros, obreiros da obra do Senhor. Oh, meu amado, Deus tem coisas maravilhosas para você aqui. Tem a vida eterna. E olha outra coroa, a coroa da glória, para aqueles que serviram como obreiros, pastores, bispos, conselheiros. Meu amado, o trabalho das tuas mãos não passa desapercebido do Senhor. Às vezes o homem pode não notar, aí é até melhor, porque Deus nota. Deus tem os seus escolhidos, mas Ele tem os seus escondidos, e na hora certa vai acontecer lá na igreja, vai acontecer no teu ministério. Não desista, permaneça firme, Deus vai cumprir tudo o que Ele te prometeu. E nas 7 cartas de Apocalipse 2 e 3, as 7 igrejas, em cada uma delas fala assim, algo que vai acontecer àquele que vencer. Eu creio que eu estou diante de todos aqueles que vão vencer esse mundo, o diabo, a carne, e vão estar com Cristo na glória. Ao que vencer, olha o texto, ao que vencer, Apocalipse 2, a primeira igreja comerá da árvore da vida. Segunda igreja, ao vencedor, levanta a mão, cadê os vencedores aí? Ao vencedor não sofrerá segunda morte.
Sabe o que eu aprendi aqui? Aquele que neste mundo nascer uma vez só, vai morrer duas vezes. Nasceu da sua mãe, vai morrer duas vezes. Morre quando morre, e depois a morte eterna. Mas aquele que nasceu duas vezes aqui neste mundo, vai morrer uma vez só. Aquele que nasceu da sua mãe, mas também nasceu da água, do Espírito, recebeu Jesus, foi batizado nas águas, vai morrer uma vez só, e vai estar com o Senhor na glória. Não sofrerá a segunda morte. O vencedor comerá o maná escondido, e receberá um novo nome. Meu amado, talvez quando você nasceu, seu pai, sua mãe lhe deu um nome, talvez não seja o nome do seu agrado, mas deixa eu falar para você, que não é o nome que faz o homem, é o homem que faz o nome. Pega aí. Mas quando você nasceu, seus pais, com muita alegria lhe deram um nome. Quando chegar na glória, o seu Pai Celestial vai lhe dar um novo nome. Aos vencedores, olha o texto, a quarta igreja terá autoridade sobre as nações, não terá o seu nome apagado do livro da vida. Meus amados, quando nós chegarmos diante do Senhor, só uma coisa vai importar, é Ele dizer assim, pastor Getúlio, é Ele dizer, eu te conheço. Que muitos vão chegar lá e Ele vai dizer, não te conheço, mas eu estou aqui de uma igreja, diante de homens e mulheres de Deus, que eu creio, que vão chegar diante de Jesus, e Ele vai dizer, eu te conheço, meu filho, eu conheço a tua história, eu sei de onde eu te tirei, eu sei de onde você veio, eu te conheço. Meus amados, há muitas pessoas muito conhecidas aqui neste mundo, mas algumas delas sequer são conhecidas no céu. Mas há pessoas aqui que são anônimos, não são conhecidos aqui, mas são conhecidos no céu e temidos no inferno. Ele tem um novo nome para você. Será pilar no templo de Deus, receberá um novo nome, se assentará no trono com Cristo. Meus amados, e depois disso, milênio, novos céus, nova terra. Depois disso, a nova Jerusalém, a cidade que é quadrangular. E meus amados, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês antes de encerrar. Você acha que é pouca coisa a nossa igreja? Queridos, Ezequiel 1, os 4 querubins, rosto de boi, rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão, igreja do evangelho quadrangular. Os 4 evangelhos, Jesus salva, batiza, cura e voltará. Mas olha outras referências, o 4 na Bíblia, representa o que? Plenitude, equilíbrio, um ciclo completo, sustentação. Olha, na natureza, os 4 elementos, terra, água, fogo, ar. Olha, as estações, primavera, verão, outono, inverno. Olha, os pontos de orientação, norte, sul, leste, oeste. Quando Deus, em Êxodo 25, fala para fazer uma mesa, a mesa tinha quantos pés? Quadrangular, 4, sustentação, cadeira, 4, sustentação, pilares de uma casa, 4, mas olha na Bíblia, quando Moisés, ele vai diante de Faraó, ele faz 3 sinais, e os magos de Faraó imitam, mas no 4º sinal eles não conseguem imitar, e dizem, é o dedo de Deus, o 4º sinal, quadrangular. Olha o 4 na Bíblia Sagrada, meus amados. Olha, quando Deus chama Samuel, Ele chama 3 vezes, e não houve resposta, mas na 4ª vez, Samuel respondeu, fala Senhor, que o teu servo ouve. Olha o que eu estou falando para você, quando Elias estava na caverna, veja que Deus passou 3 vezes e não houve resposta, mas na 4ª, uma voz mansa e suave, o Senhor falou com ele. Olha, quando Sadraque, Mesaque e Abdinego foram lançados na fornalha, eles lançaram 3, mas lá tinha um 4. Lá tinha 4, eu estou falando aqui para a igreja do evangelho quadrangular, para você amar muito mais a sua casa, amar muito mais a sua igreja. Nós somos quadrangulares, meus amados. Olha o que diz mais na palavra de Deus. Veja, meus irmãos, Zaqueu, ele disse que restituiria, e Jesus disse, hoje chegou salvação nesta casa. Olha a importância da nossa igreja. Jesus falou assim, dai, dar-se-vos-á. Mas o que ele vem, o que ele fala que vem em retorno? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quem está pegando aí?
Quem está pegando, levanta a mão assim para mim, assim para você entender. Igreja do Evangelho Quadrangular, Aimee Semple McPherson, 100 anos, e esta mulher disse: o sol não se porá sobre a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular, porque nós vamos até o fim, nós vamos até a volta de Jesus, anunciando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É a Igreja Quadrangular. Meus amados, Lázaro, ele estava morto, mas Jesus chegou quando? Quando? Me ajuda aqui, quando que ele chegou? Só faz assim, quando? Olha para o seu irmão, só fala assim: irmão, é nós, ó, no quarto dia. Meus amados, olha só, na parábola do semeador, a primeira semente caiu à beira do caminho, a segunda entre espinhos, a terceira entre pedregais, mas a quarta semente é a boa terra, que produziu a 30, a 60, a 100 por um. Igreja do Evangelho Quadrangular. Oh, meu amado, olha o papel fundamental que você e eu temos neste tempo, neste período. E para encerrar, lá no trono de Deus tem os 24 anciões, mas lá no trono de Deus tem os 4 querubins, rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia, rosto de leão. E a cidade, a Nova Jerusalém, é quadrangular. Oh, meu amado, entenda a tua identidade. Qual é a sua igreja? Olha para a pessoa do seu lado e fala: qual é a sua igreja? Quem é a noiva? Quem é a noiva? Levanta a mão assim para mim. Quem é a noiva? A quadrangular, com respeito a todas as demais igrejas, mas nós somos a nação quadrangular, meus amados, meus queridos. E nós anunciamos Jesus. Quem é o nosso Jesus? O nosso Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, mas Ele é leão. Ele é o lírio dos vales, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é a raiz de Davi, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é a videira verdadeira. Vai ficando em pé. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é o caminho. Levanta as suas mãos, por favor. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a primícia dos que dormem, Ele é o unigênito do Pai, agora o primogênito. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, onividente. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o único Salvador, o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e diante do Senhor Jesus todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor e Ele é o Rei que em breve voltará. Pai, é a tua igreja, é a noiva, Senhor, que está reunida aqui. Oh Pai, nós profetizamos sobre a vida de cada pastor, de cada pastora nesta noite. Oh meu Deus, no mínimo uma unção para dobrar, mas que seja na vida de muitos aqui 5 vezes mais, 10 vezes mais. Nós não vamos chegar diante do Senhor de mãos vazias, mas vamos trazer as almas, as vidas que ganhamos para Ti. Pai, nós queremos gastar toda a nossa vida, nós queremos queimar tudo aqui, Pai, fazer o nosso melhor, com intensidade, com excelência, para glorificar o Teu nome, para fazer conhecido o Teu nome, para levantar o Teu nome, para completar a obra. Nós não somos a geração perdida, não, nós somos a geração achada, a geração que se levanta,
levanta a geração que tem condições, que tem acesso, que tem tantas formas de pregar o Evangelho, e nós vamos levantar bem alto a bandeira da tua palavra. Usa-nos, Senhor. Eis-me aqui, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diga: estou disponível. Usa-me, e aplauda o Senhor Jesus.